o mais breve possível, que ela entrar com o pedido dela, depois que a gente recolher toda a documentação, conseguir trabalhar no caso, os advogados fazerem as revisões, a aplicação foi enviada, em 180 dias a gente consegue já fazer a solicitação da permissão de trabalho e do social dos clientes. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a este vídeo aqui do canal Viver na América. Estou aqui no escritório do Dr. Ludo Gardini, aqui em Massachusetts, para trazer conteúdo para vocês. Estou aqui com a doutora Viviane, estou aqui com a Karen, tudo bem? Tudo bem. Primeira vez aparecendo aqui no canal. E hoje nós vamos falar sobre asilo. Você que entrou pela fronteira do México, não sabe o que fazer, não sabe quanto tempo precisa, não sabe se pode se legalizar, se tem direito, qual o tipo de asilo que você vai escolher. Hoje nós vamos falar sobre isso. Então é importante esse vídeo para que você possa entender e não perder o seu tempo, porque tem um período aí que você precisa, viu? Então fica até o final aí, se inscreva porque tem vídeos todos os dias para a gente estar agregando na sua vida, entregando valor para o seu conteúdo aí, para o seu futuro. E deixa um like que é importante para o YouTube entender que esse conteúdo é legal e a gente continuar agregando aí. E se precisar de um advogado, fale com o Dr. Ludo Gardini, com a sua equipe, com a doutora Viviane, com todos que trabalham aqui. Tá passando aqui agora o telefone, endereço. É só chegar aqui, consulta grátis, né, doutora? Isso mesmo. A primeira consulta, triagem é grátis. E se precisar de um acompanhamento, com certeza eles vão te dar. Cara, mas fala aí pra nós, o que é o asilo e como que pode obter? Seguinte, Geraldo, quando o imigrante ele vem para os Estados Unidos, especialmente ele cruza a fronteira, são a maioria dos casos, ele está dizendo para a imigração dos Estados Unidos que ele está com alguma situação no país de origem dele que limita a permanência dele no país de origem. Certo. Então, quando ele entra aqui, ele está pedindo a proteção no país. O asilo é o processo adequado para ele apresentar a justificativa dessa entrada dele para os Estados Unidos e o que ele gostaria de apresentar como justificativa que ele precisa da proteção dos Estados Unidos. Então a pessoa ela vem pra cá em busca de algo melhor, pô, mas somente a justificativa de que o Brasil tá ruim, o governo eu não tô gostando, eu quero uma vida melhor, isso não é justificativa. Infelizmente, os Estados Unidos não consideram uma vida melhor, o desemprego, questão financeira como uma justificativa plausível. Vamos entender que existem muitas pessoas tentando entrar e existem poucas possibilidades, então eles são bem criteriosos. Eles são criteriosos em relação à justificativa e eles também são criteriosos em relação ao tempo de aplicação. Afinal, se você está buscando proteção, você precisa de se adiantar. Como que você está pedindo proteção e você vai levar o resto da vida para você poder solicitar isso? E uma coisa, né, Geraldo? Todo mundo pensa que o asilo é asilo político. Todo mundo fala asilo político, asilo político. Asilo político é apenas uma das causas que podem levar a pessoa a pedir o asilo, mas tem várias outras causas que levam ao pedido de asilo. Quais são uma das mais conhecidas? Normalmente, as pessoas elas estão solicitando o asilo por uma ameaça à vida delas, quer seja por alguma questão criminal que elas estão passando, uma ameaça sofrida diretamente, por algum problema com a política, doutora Viviane, ou às vezes, por exemplo, ela tem a ameaça, ela não é algo sobre algo físico no sentido de um tiro, mas ela certo. está passando por algum problema, exemplo de saúde, que apenas os Estados Unidos pode conseguir protegê-la, pode fazer o tratamento médico, ou às vezes ela chegou aqui e antes dela conseguir se adequar ao tempo, às vezes aconteceu uma circunstância especial e ela, por exemplo, infelizmente incorreu em uma doença e aí essa doença está sendo tratada aqui e o país de origem dela não consegue manter o tratamento dela e dar a qualidade de vida e sustento da vida dela. Então, isso também coloca a vida dela em risco. Certo. Então, a gente tem aí, de repente, envolvimento com o partido político, que nem foi comentado ali. A gente tem, de repente, uma ameaça por um agiota que você pediu um dinheiro emprestado. Você tem, de repente, uma violência doméstica, um parceiro, um parente seu que está sendo violento com você dentro de casa, te batendo. Infelizmente, violência sexual também. A gente tem, infelizmente, muitos clientes, muitas moças que foram estupradas por familiares enquanto crianças ou até jovens e também vêm aqui pedir essa proteção. E a gente tem também essa questão que a Karen comentou do asilo humanitário, que é baseado em pessoas que têm problemas de saúde e está aqui nos Estados Unidos para tratamento, que só esse país vai poder dar para elas. Certo. As pessoas entram pelo México ali, qual que é a justificativa que elas falam para a imigração lá?
quase tudo é asilo? A maioria que A pedem, maioria né? é asilo. Eles têm geralmente essas questões que a gente comentou, às vezes uma perseguição política, porque eles Aham. eram de um partido e o outro partido estava atrás deles. Ou então, por exemplo, muitas vezes os jovens no Brasil são aliciados para fazerem parte de grupos criminosos, Uhum. quando eles moram especialmente em lugares um pouco de pouca infraestrutura. A gente tem também essa questão da violência doméstica, infelizmente muito séria, presente no Brasil até hoje, que realmente chega aqui e a pessoa vem pedir essa proteção do governo para fugir daquela situação do país de origem. Uhum. Doutora Viviane, também me recordei de duas outras situações que, infelizmente, hoje o Brasil ainda passa por isso, são a questão da orientação sexual, os nossos, às vezes a pessoa, um cidadão transgênero, ele também tem isso, ou questão, às vezes, em relação à orientação sexual, e no país de origem dele, ele está passando por algum tipo de preconceito, infelizmente, muitas das vezes, violência física. Então, isso também tem sido um dos motivos que os Estados Unidos considera como um motivo de proteção para aquela pessoa nos Estados Unidos. Lembrando que tem que provar alguma coisa, não é só Isso. falar. E essa Isso. prova se dá como? Diversas formas. Pode ser boletim de ocorrência, pode ser reportes médicos, pode ser também cartas de amigos, familiares, Testemunha, né? vizinhos que testemunharam a violência, que testemunharam as ameaças, que viram de repente um muro pichado, alguém perseguindo, batendo na porta, dando tiro na casa, enfim, uma série de coisas que às vezes foram testemunhadas por vizinhos, especialmente familiares que também podem ajudar com essas cartas de suporte. Certo. Lembrando que a pessoa que entrou com um tipo de visto, um exemplo, a pessoa veio com visto de turista, ela chegando aqui, ela pode pedir asilo mesmo? Pode. Mesmo a pessoa entrando pelo aeroporto com visto de turismo ou pela fronteira sem visto, ambas as situações permitem sim que a pessoa faça o pedido de asilo. Certo. Ela fez o pedido, entrou com o processo, aí agora é esperar. Isso. Quanto tempo, mais ou menos? Como é que é o procedimento? Primeiramente, como eu disse no início, vamos lembrar que o ideal é que, da data da entrada, quer seja pela fronteira ou quer seja pelo aeroporto, a pessoa entre com o pedido de asilo dela na imigração no período de 1 ano. Certo. Essa é a lei da imigração, é o que ela solicita. Porém, dadas diversas circunstâncias, às vezes a pessoa pode não solicitar dentro do prazo legal, mas isso não significa que ela não tem que solicitar o pedido de asilo dela no país. Então, assim que o mais breve possível que ela entrar com o pedido dela, depois que a gente recolher toda a documentação, conseguir trabalhar no caso, os advogados fazerem as revisões, a aplicação foi enviada, em 180 dias a gente consegue já fazer a solicitação da permissão de trabalho e do social dos clientes, que está intimamente vinculada ao pedido de asilo, e após isso fica a cargo da imigração. Se ela já está em audiência, a data que o juiz solicitará. É porque existem dois tipos de asilos, né? Então, a gente tem o asilo afirmativo, quando a pessoa não está em processo de deportação. Então, ao dar entrada no pedido de asilo afirmativo, esse pedido de asilo demora muitos anos. Então, a imigração te coloca numa fila para te chamar para uma entrevista, para ver se o seu pedido de asilo faz sentido. Às vezes chega a demorar até 10 anos, gente. É realmente bastante demorado. Agora, se você está em processo de deportação e o seu asilo é defensivo, as datas da corte vão depender da agenda do juiz. Então, pode ser que seja dali 6 meses, dali 1 ano, dali 2 anos, 3 anos, enfim. Depende realmente da agenda do juiz. Mas assim, a partir do momento que entra com o processo, independente se vai ser negado ou aprovado, o social e o permit to work sempre sai? 180 dias depois do recibo do asilo, tanto afirmativo quanto defensivo, a gente dá entrada no pedido de autorização de trabalho. Só que, como a Karen falou, se a pessoa deu entrada no pedido de asilo depois de 1 ano que ela entrou no país, às vezes a imigração tem um pouco de receio de dar essa autorização de trabalho e tem algumas formas que eles acabam impedindo isso de acontecer. Então, se você der entrada até 1 ano, é quase que certeza que dá certo. Se é depois de 1 ano, pode ser que não dê. Certo. E aí, entrou com o processo, vamos supor, teve audiência, asilo foi negado. E aí? Aqui na Gardini Law, a gente vai lutar pelo cliente até a força da lei. Então, aqui, se o asilo dele, depois de todas as provas apresentadas, todos os depoimentos, ainda assim o asilo for negado, nós vamos entrar com o pedido de apelação, que é um recurso para poder uma instância superior rever o caso daquele cliente, e se a imigração compreender que ele tem sim uma motivação para poder solicitar essa proteção, ele vai ser reanalisado. Então, o imigrante ele ainda tem um período para poder solicitar uma revisão do caso dele. Certo. Mas aí vamos supor que foi negado, aí
o juiz fala, ó, você tem tantos dias para sair do país. Geralmente é assim? Quando eles negam o asilo, eles dão a ordem de deportação. Já Sim, direta. já direto. Então, a pessoa, em teoria, teria que se retirar. Uhum. Mas aí, como a Karen falou, a gente dá entrada no pedido de apelação e com esse pedido de apelação, você passa a ter o direito de aguardar aqui dentro pela resposta. Então, enquanto a apelação estiver pendente, Uhum. você está aqui dentro. E geralmente demora quanto tempo para analisar essa Às vezes é apelação? bem rápido. Bem rápido. Às vezes ele dentro aí de uns 2, 3 meses já sai a resposta. Às vezes demora mais algum tempinho. Uhum. E aí, por outro lado, se for aprovado o asilo, a pessoa ela ganha o green card? Como é que Não funciona? imediatamente, aprovado o asilo, a pessoa depois de 1 ano dá entrada no pedido de green card com o pedido de ajuste de status. Ah, certo. Então, esse processo todo aí pode demorar, ou seja rápido, ou seja, né, não tem como... Não tem muito como estimar, Ah, porque depende tanto da tempo, forma. né? Exato, depende da forma que a pessoa entrou, se ela estava em deportação ou não. Mas se der tudo certo, se o asilo for aprovado, seu green card vai chegar. Outra coisa, doutora Viviane, que eu acho importante mencionar é que às vezes alguns clientes falam: ah, na fronteira, quando eu me apresentei à imigração, não me perguntaram história nenhuma, eu não fui solicitado. Mas é importante a gente lembrar que mesmo que não tenham te perguntado ali naquele momento o que te aconteceu, o que te fez sair do seu país, isso não significa que você não tem que justificar para a imigração porque você entrou no país. Então, possivelmente, se você se apresentou, você vai ter uma corte de imigração, você tem que se justificar. Se a sua corte de imigração não foi marcada dentro de um ano, isso não é desculpa para a imigração, para você deixar de pedir o seu asilo. Ainda assim, você precisa, mas ainda assim, se algo aconteceu e você não pediu o seu asilo dentro do prazo de um ano, corra para a Gardini Law para você conseguir solicitar a sua proteção nos Estados Unidos e também você se proteger e conseguir os benefícios que o asilo pode te trazer. Nós vamos fazer o possível. E dentre os benefícios, Geraldo, antes você me perguntou se a pessoa entrou com visto, ela também pode pedir o asilo? Se a pessoa entrou com visto e antes dos 6 meses de permanência expirarem, ela entrou com pedido de asilo, a gente pode pensar em um EB3, no EB2 para essa pessoa, tá? Que é um super benefício. Então, se você entrou com visto, ainda que você tenha pedido asilo, se ele foi feito em até 6 meses, corre para cá que a gente vai analisar a possibilidade de um visto de trabalho para você. Com certeza, né? Muita gente fala qualquer coisa, o fulano de tal fez isso, aconteceu isso. Você tem que estar dentro das pessoas que sabem da lei aqui, por isso que a gente está fazendo vídeo, está orientando, está mostrando o que pode, o que não pode, você tem um tempo, você que entrou pelo México, não deixe passar um ano, porque pode ser que você perca esse direito. Então venha no escritório, está aqui o endereço, telefone, que com certeza você vai ter o seu pedido, o seu caso analisado e o mais rápido possível tomar algum tipo de medida, que no caso seria entrar com o processo e seguir, né? E conforme a gente explicou, você tem 180 dias que você tem que esperar depois do recibo do asilo para você pedir autorização de trabalho. Então, muita gente, Geraldo, fala assim: minha corte é só daqui 2 anos, então eu vou ficar esperando, quando chegar bem perto da data, eu vou procurar o advogado e aí eu vou ver os meus direitos. Aí pode ser que seja tarde já para você conseguir a sua autorização de trabalho, porque se a sua corte, por exemplo, sei lá, é em dezembro e você procura advogado em outubro, com certeza a gente não vai conseguir aí os 180 dias para dar entrada no seu pedido de asilo e você dá entrada no seu pedido de autorização de trabalho e vamos supor que por acaso sua corte seja terminada por qualquer motivo nessa audiência, você então vai perder o direito à autorização de trabalho. Isso é uma coisa importante também que as pessoas precisam pensar para não ficar deixando para amanhã o que pode ser feito hoje, né, gente? Até mesmo porque, doutora Viviane e Geraldo, às vezes as pessoas saem de lá com uma data de corte, mas elas ficam com aquela data presa na mente e essa data ela modifica por diversos motivos. A agenda do juiz, alguma circunstância excepcional, por exemplo, num dia de neve, a corte deixa de funcionar e modifica a data. Então, uma das funções do escritório de advocacia, do seu advogado de confiança, é ele continuar fazendo a análise para se seu caso for antecipado, sua corte for atrasada, se ela for postergada, ele está ali para ele poder também proteger e você não incorrer em perder aquela corte, porque infelizmente muitas pessoas não sabem a gravidade de se perder uma corte de imigração, pode gerar a sua deportação. E aí, qualquer momento que você for parado pela polícia ou em algum momento e ver que tem uma caixa de deportação, é muito difícil fazer alguma coisa, né? Então é isso, gente. Depois desses vídeos aqui, tenho certeza que vocês vão tomar uma atitude positiva, né? Ou fazer algo.
Obrigado por vocês terem assistido até agora. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, porque é importante, a gente está sempre crescendo junto aí. E deixa uma sugestão de vídeo para o próximo tema aqui que nós vamos gravar. E obrigado por vocês estarem aqui mais uma vez, né? A gente gravando esse conteúdo e até a próxima. Tchau!